Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você, trabalhador da zona rural. Bom dia para você, dona de casa. Bom dia para você, vigilante noturno que está chegando do trabalho, já chegou. Tenha um bom dia no seu lar. Um abraço também para todos os comerciantes, comerciários da cidade de Marabá, em qualquer lugar onde você estiver. Receba esse abraço do programa Nossa Terra, né? Aí um abraço bem forte para a cidade de Imperatriz, através da pessoa do seu Domingos César, Zeca Tocantins aí. Através deles a gente abraça todo o seresteiro, o pessoal da noite aí. Na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Um abraço também para Eliane, lá em Minas Gerais, ela e toda a sua família. Eliane, que o Eterno continue abençoando a sua família, crescendo e multiplicando. Mas também nós queremos dar um abraço bem forte para o pastor Luiz Rosa, do Ministério de Abraão, lá da cidade de Anápolis, né? Cidade boa aí, Anápolis. Nós temos uma promessa de voltar em Anápolis. Não sei quando nem quando. O compromisso nosso aqui pra gente ir em Belém. Nós estamos precisando ir lá conversar com o Rabino Moshe Mescani. Preciso passar um dia lá, pegar umas lições com ele. E a gente tá vendo como nós vamos fazer. Mas em outubro, lá para o dia 10 em diante, a gente já folga um pouco, né? E aí vamos fazer essas duas viagens aí. Isso está no nosso projeto, mas a gente faz um projeto, quem manda é o Eterno, né? É responsabilidade. Aí então a gente está pelejando aí para fazer essas duas viagens ainda esse ano. Eu não quero fazer aquela viagem sem volta não, ó. Esse ano não. Deixa mais de 50 anos para frente, né? Mas se Deus chamar, eu fico teimoso. Não vou querer ir assim não. A gente fala de querer ir para o céu, o pessoal fala que o céu é bom, isso, aquilo, outro. Mas ninguém quer morrer. Na hora que você entra com dor de barriga, corre para o médico. Dizem que Moisés, tem vezes que diz assim, que ele não questionou. Outro já disse que ele questionou, porque ele queria nem ver a terra prometida e entrar lá, né? E o Senhor não permitiu, Não, mas e ele morreu antes. O que acontece, Lúcia, é que ele era um servo obediente. O povo judeu, que são fiel a Deus, quando Deus diz sim, é sim. E quando diz não, é não. Não existe meio termo. Aceita os decretos. Porque nós não temos que questionar a palavra de Deus. Nós temos que aceitar sem questionar, né? Um abraço para você, Francisco Arraes, e toda a sua família aí, o Chicão, né? Conhecido como Chicão. Um abraço para todo desportista aí de Marabá, para o pessoal do Águia de Marabá, né, rapaz? O Águia. Sabe que essa semana semana passada eu visitei uma pessoa importantíssima aí, que fez história no Águia por muitos anos. Ele, o filho dele, é o João Galvão. Eu estive lá na loja dele de carro, onde eles vendem, compra e vende carro. Demos um abraço nele, conversamos à tarde lá, tomamos até chopp de amendoim. Passou um vendedor lá, ele tem um vendedor exclusivo. O pessoal... Nós tá parecendo menino, rapaz. Falando chopp, o pessoal pensa que é outra coisa. Mas o chopp tem uns que chamam flauta, outros chamam geladinho. Não é cerveja não. Ainda bem que tu me corrigiu. Senão a pessoa ia pensar que estava tomando cerveja. Mas é pecado tomar cerveja? Não. No judaísmo a gente toma, a gente bebe todo ritual dentro da cultura judaica, por mais séria que seja, tem o vinho. Tem o vinho. Na casa de todo judeu tem um vinhozinho na geladeira. Esse negócio de beber é pecado é quando se trata de glutonaria. Você não vê judeu bebo, a não ser no dia de quê? Da festa da Hadassah da Esther. Na festa do Purim, porque ali foi uma grande vitória que teve naquela época de Hadassah, da rainha Esther, que até hoje, quando vai comemorar, o judeu fica pulando no meio da rua, faz carnaval, careta, tudo. Mas é uma festa de uma grande vitória que Deus deu para 127 cidades. Ó. O rei ia matar tudo, mandou matar todo mundo lá.
E quem matasse podia ficar com os bens, mas tinha que devolver 20%. Foi. Do patrimônio de cada judeu que morresse, a propriedade ia 20% para o rei. Qual era o rei? Assuero, né? Era o rei Assuero. Mas aí, quando Esther, aquela mulher, eita, aquela mulher era mulher de ferro, ó. Mas o Mordecai, que era tio dela, quando soube do decreto, que ia chegar o dia D para o judeu. Quando você vê a propaganda aí, loja tal, chegou o dia D, tudo é barato. Essa palavra, o dia D, já foi criado isso aí há muitos anos, na época da rainha Esther. Seria o dia D, onde 128 províncias, quer dizer, 128 cidades, 128, aí isso ia morrer todos os judeus, porque a gente vê que os maridos muitas vezes amaldiçoam a esposa sem prestar atenção. A gente vê que aqui o rei Assuero, ele amaldiçoa sem saber, sem prestar atenção, todo o povo judeu, e nisso estava no meio a esposa que ele não sabia. A gente vê que Jacó também amaldiçoou a esposa quando ela pegou os ídolos do pai dela e escondeu. Ele disse, aquele que tiver com os ídolos que morra, né? E ela cedo morreu de parto. Muita gente, a pessoa não vigia. A maldição sem causa ela não se cumpre, mas tinha causa. Tinha causa. Então, olha, o feitiço só pega em quem tem brecha. Mas fulano tem o corpo fechado, por isso que não pega feitiço nele ou nela. É porque eles têm comunhão com o maior. Conectado, tem conexão. Então isso é chamado de corpo fechado. Corpo fechado. Por exemplo, macumba. Macumba, as pessoas já mandaram tanta macumba, enterraram meu nome lá no cemitério da Velha Marabá. Tá lá, meu nome não, minha foto, já pensou? Para mim morrer, eu estou vivo aqui. Quem fez isso já foi. Ei, tudo que tu pensar de fazer contra qualquer pessoa, lembra, em primeiro lugar, que essa pessoa também é filho de Deus. E o mesmo castigo que tu faz contra essa pessoa no mundo espiritual, ele vai voltar para ti em forma de castigo dobrado. E outra que, quando você tem um pacto, uma aliança com o Eterno, você tem um guardião. E ai daquele que se levanta contra. Aí o feiticeiro que fez a macumba para me matar, para fazer o que eles queriam que eu fizesse, não conseguiu. Aí ele veio aqui na minha casa conversar comigo. Eu estava ali na calçada, era uma tarde ventilada. E ali começamos a conversar. E aí ele falou assim, rapaz, é por isso que não pega macumbitinho. Porque o feiticeiro ele faz assim, ele faz um trabalho contra uma pessoa, depois ele vai ver se está dando resultado. E ainda diga assim, tá tudo bem? Está tudo bem. Tá bem mesmo? Pois é. Tu tá bem mesmo? Tu tá bem. Eu digo, rapaz, eu tô bem até o tutano. Tu não tá sentindo os enjogos? Não, eu não tô grávido. Aí fez as perguntas. Eu falei, mas eu já sabia da história da minha foto enterrada no cemitério. Disse que para me matar, para me... E a pessoa que veio pegar essa foto se fingiu de doente, de coitadinho, entrou dentro da casa, o esposo muito querendo ajudar, voltou no nosso quarto, na nossa cama. Aí vem o laço, eu queria água. Você deixa a casa só, ali o quarto só. Eu tomo um remédiozinho aqui, daqui a pouco eu tô bonzinho. Bom dia, Rabino Cavalcante, Domingo César. Domingo César, bom dia, meu amigo. E nisso ela mexeu, pegou as fotos e levou, né? E a gente achando que estava ajudando, mas a pessoa estava com maldade, para pegar foto para fazer o mal. Só que tem um guarda, quer dizer, um Deus eterno, que quando você também, você tem que estar com ele, né? Eu lembro que uma vez, então, guardando há muitos anos atrás, uns 25 anos, 30 anos atrás, a gente estava com a questão, o pessoal da nossa família mesmo, né? Se levantaram contra a gente, tal, por causa de herança, essas coisas. Aí eu tive um sonho, e aqui na frente de casa tem uma encruzilhada de pombagira, né? Que é uma forma de um T.
Aí eu via 3 espíritos, né? João Caveira, a Pombagira e mais outro, que vinha na direção da minha casa para me fazer o mal. Aí porque quando você tem dom de visão, revelação, mesmo no sonho você consegue vencer os espíritos. E aí eu repreendi todos eles, ó, volte lá para onde te mandaram. Quem te mandou, volta lá para onde está eles. Aí quando foi de manhã cedo, eu fui na casa da minha tia, ela tinha passado um fogo selvagem, ela não sabia o que era. Não foi nem tu que foi, tem alguém que trouxe a mensagem. Ah, foi alguém que me disse, ó, tua tia está passando por isso, por isso. Porque na realidade, essas forças espirituais, eles não perdem. Eles vêm para fazer o mal que outro mandou. Mas se não consegue ali fazer aquele mal que foi pago, volta para quem mandou. E aí chama-se retorno. Mas meu amigo, minha amiga, não vamos falar mais dessas coisas não. Vamos falar agora das palavras do Deus Altíssimo. As orações feitas no segundo templo lá em Jerusalém, Israel. E essas orações estão aqui no nosso livro de Siddu, chamado Siddu Completo, né? Siddu. Eu acho interessante, eu vou dizer, porque esse livro é um livro consagrado, que quem tem ele não quer se separar dele, porque tem as orações para viagem, né? Para cura, para libertação, para proteção, e já começa, toda oração já começa exaltando o Eterno. E todas as orações que tem nesse livro é só para o Eterno, não tem esse negócio de dividir Deus em 3 partes, não. É só para um. Não é só aquela oração de me dá, me dá, me dá, me dá. Não tem esse negócio de só pedir, e não dá nada, né? Porque um culto é para ser, para a gente doar, uma forma da gente doar para a obra. Mas as pessoas entenderam que um culto é só para pedir. É para pedir, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. A oração é aquela, me dá isso, me dá aquilo. Então, quando você... O que você dá para o Criador quando vai orar? O que você dá? Vamos lá? Amidá. Nós vamos falar hoje da oração chamada Amidá. Nós estamos fazendo Amidá no Shacharit, né? Diz assim: quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza ao nosso Deus. Adonai, Eterno, abre meus lábios e minha boca proferirá o teu louvor. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. O grande, o poderoso e temido Deus Altíssimo. Deus que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que, com grande amor, fará vir o Redentor aos descendentes destes patriarcas, por amor de seu nome. Lembra-te de nós para a vida, ó Rei que amas tudo o que tens vida. Escreve-nos no livro da vida pelo amor de ti mesmo, que és o Deus da vida. Ó Rei, auxiliador, Salvador e escudo, bendito sejas tu, Eterno, escudo de Abraão. Tu, Eterno, és poderoso para sempre. És tu que ressuscita os mortos, és potente em salvar. Faz cair o orvalho, faz soprar o vento e cair a chuva. Tu sustenta a vida com misericórdia e ressuscita os mortos com grande piedade. Ampara os caídos, sara os doentes, afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões e confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, Eterno, poderoso, de poderosos atos, ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tiras e restitui a vida e que fazes florescer a salvação? Quem pode ser comparado a ti, ó Pai misericordioso? Tu que te lembras das tuas criaturas, que fazes viver pela tua misericórdia. E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, Eterno, que ressuscita os mortos. Tu és santo, teu nome é santo, e os santos te glorificam todos os dias,
pois tu és Deus, Rei grande e santo. Bendito sejas, eterno, Deus santo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. As orações desse livro chamado Sidor é muito importante. Chegou um irmão aí, e agora é assim. A gente tem anunciado há 17 anos esse programa, convidando as pessoas para participar dos estudos da Torá, né? Conhecer judaísmo. Mas aqui da nossa cidade, poucas pessoas interessam. Ainda não descobriram a verdade, né? Mas agora está vindo gente do Rio de Janeiro. Já veio família toda do Rio de Janeiro estudar com a gente aqui. Passou um tempo aqui com a gente, foi muito bom. Com toda a sua família. Eles cantavam, ensinavam, tocavam, né? Então, agora já veio outra família do Rio de Janeiro para congregar com a gente aqui. No sábado já chegou um irmão de São Paulo e veio saber como é que faz para... Ele localizou a sinagoga aqui pela internet, né? Que é a Beit Israelita, você coloca Beit Israelita e entra na sinagoga Shalom, que é aqui em Marabá. Então, o povo de Marabá ainda estão ainda cochilando ainda não despertaram para a verdade, ainda estão naquela, busca por mim, ora por mim. Ora por mim. Muita gente aí debaixo de orações, de maldições, sem saber, porque a maldição, se ela não tiver uma brecha, não pega não. A maldição só pega se tiver brecha. Você abriu brecha, você está sujeito a maldição te alcançar. Mas muitos aí ouvem, às vezes, conversa comigo sobre judaísmo e tal. Pensa que é uma religião qualquer, né, comum. Não sabe que existe um Deus vivo nessa religião, que desde o princípio da Bíblia ele briga por essa religião. Mas as pessoas dizem que Deus não tem religião, né? É porque essas pessoas que falam isso não conhecem Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia vê que a religião que Deus está falando todo o tempo, através dos profetas, é para Israel. Não é para as nações. Né? Você pega aí o Velho Testamento, que é a primeira aliança, o Taná em hebraico, você vai ver que todo o tempo Deus está preocupado com esse povo. E muita gente fica até com raiva, achando que está desprezando, né? Ele sim. Uma pessoa saiu do judaísmo, eu nem sei se saiu, não entendo bem a história, mas que essa pessoa foi para o cristianismo. Aí falta ele fazer esse batismo nas águas, né? No cristianismo se faz batismo nas águas. Mas ele disse, não, eu já... batismo nas águas eu já tenho feito muito, que é o mikveh. Não, o batismo nas águas... O mikveh é o tanque. O mikveh que se faz todo mês. 7 mergulhos. Né? Ou faz no rio, que é o tikkun. Agora, por exemplo, no cristianismo, todo cristão tem que passar pelo batismo nas águas, uma vez só basta uma vez. Já o tikkun não parece com o batismo nas águas, porque o tikkun é 7 mergulhos e se faz todo mês, principalmente a mulher. Depois da época da menstruação, depois de 7 dias, ela faz para ficar pura para o marido. Né? Então há uma preparação, há uma diferença. Então, está havendo muita coisa aí que as pessoas estão querendo fazer parecido com o judaísmo e não é. Então a gente tem visto na internet todo dia, a gente fica ligado ali, aí lá cai um vídeo de alguém criticando alguém. Mas isso aí você tem que saber de uma coisa. Estava uma pessoa falando, por exemplo assim, um judeu não pode criticar o outro. Né? O cristão não pode criticar outro cristão. E assim por diante. Você já viu macumbeiro ir para a internet para esculhambar outro, jogar demanda? Não. Eles procuram estar unidos. Assim também o cristão, por exemplo, quem pratica judaísmo e outras religiões. Cada um no seu quadrado.
né? Eu sempre digo aqui, não saia da tua religião, permaneça. Agora encoste no teu líder, né? Para aprender. Muitas vezes a pessoa não entende o que é o tanque, que a gente chama mikveh, e o banho da purificação que nós chamamos de tikkun, que é os 7 mergulhos, tem o mergulho de Naamã, e tem outras passagens na Bíblia que depois que a pessoa adoece, ele tem que fazer os 7 mergulhos numa água corrente, chamada água viva, como Miriam. Miriam, ela foi atacada pela lepra porque falou mal do sacerdote, quer dizer, do sacerdote não, do líder dela, né? Porque Moisés não era sacerdote. E ela falou mal dele e Deus o castigou. E ela passou separada com aquela enfermidade. Para ela entrar no acampamento, ela teve que passar pela purificação do mergulho, dos 7 mergulhos. Muitas vezes 7 mergulhos é para cura, como Naamã, né? Que fala dos 7 mergulhos. Foi curado de lepra. A mulher, quando ela tem bebê, depois que passa o período ali daquela parte do sangramento, ela tem que fazer o banho da purificação também. A mulher também depois da menstruação. O homem também depois de uma enfermidade. Tudo é para purificação e muitas vezes é para cura, né? A pessoa faz, sempre o certo fazer uma vez por mês, quer dizer. E muitas, na Bíblia fala, a gente tomou banho, trocou as vestes, aquilo ali é o banho que foi para purificação. Muitas vezes a gente lê e não entende se a gente não souber o que é, né? Aí você lê e acha que é um banho normal, mas tem que ser um banho em água corrente, que significa uma água viva, para purificar a nossa alma, para tirar aquelas energias negativas, né? Toda força negativa sai. Toda força negativa. É a mesma coisa que você está falando aí do banho da purificação, que é o tikkun, né? Agora tem outra coisa parecida também, que é o que? O jejum. O jejum, que a Bíblia também fala muito de jejum, que é o tipo de jejum, porque as pessoas pensam que o jejum é aleatório, e não é, Ruth. Tem o jejum espiritual, jejum espiritual. Tem o jejum parcial, que é aquele que você bebe água. E tem um jejum que você se omite de comer uma coisa que você gosta. Então, mas o jejum mesmo, da realidade mesmo espiritual, é aquele que você nem come e nem bebe nada por aquele período que você mesmo determinou. Agora, se eu vou fazer 20 dias e no terceiro dia quebrar aquele jejum, aí você paga um preço. Vamos vamos para o capítulo 21 de Deuteronômio e o versículo 22 a seguir, que diz assim: quando houver no homem um pecado digno de juízo, de morte, e for morto, o pendurará no madeiro. Não penotará o seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um desprezo ao Eterno, e não contaminarás a terra, que o Eterno teu Deus te dá em herança. 22. Vendo o boi de teu irmão... Espera aí, só esse pedacinho aqui. Quando houver um homem pecado digno de juízo, é morte, né? É. De morte, e for morto, pendurarás no madeiro. É. Porque na realidade, Ruth, nessa época que não existia cruz, Não, era enforcado. era enforcado. Enforcado. A cruz veio existir já depois do Novo Testamento para cá. Mas por isso a Bíblia diz: maldito o homem, ou todo homem que for pendurado no madeiro. Maldito é todos que for pendurado no madeiro. Pense bem nisso aí, porque o texto bíblico aqui já fala desse homem que será morto, pendurado no madeiro. Que malditos são aqueles que são pendurados no madeiro, porque são enforcados. É tirado da vida através da forca. Você vê que a história de Naamã
lá na época de Esther, de Mordecai, né? Tem Mordecai. E Naamã foi aquele que fez a forca para enforcar Mordecai. Era 45 côvados de altura, era 50 côvados de altura. E aí o negócio deu ruim para ele, né? Aí quando descobriram a verdade, o rei mandou enforcar ele lá naquela forca que ele tinha feito para Mordecai, que era o tio de Esther, né? Então, todos que são, a Bíblia fala, maldito todo que for pendurado no madeiro. Está dizendo se é forca, se é pregado, então cuidado. Cuidado. O que a Bíblia diz é a verdade, né? Então vamos para frente? O 22. E vendo o boi do teu irmão, o teu cordeiro, extraviados, não fará como se não o visse, mas o restituirá a teu irmão. E se o teu irmão não estiver perto de ti ou não o conheceres, recolherás em tua casa e ficarão contigo até que o teu irmão o reclame e então restituirá a ele. O mesmo fará com o seu jumento, o mesmo fará com as suas vestes, e o mesmo farás com toda coisa perdida que o teu irmão tiver perdido, e tu encontrares. Não farás como se não o visse. Vendo o jumento do teu irmão, ou um boi caído no caminho, não farás de modo como não o visse, mas ajudarás a carregá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não usará o homem vestido de mulher, porque abominável é ao Eterno teu Deus por todo aquele que faz isso. Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti, pelo caminho, numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe, estando com os filhos, mas deixarás livremente a mãe, e os filhos poderá tomar para ti, a fim de que te seja bem e prolongue teus dias. Quer dizer, o Eterno, ele se preocupou até com os passarinhos, né? Hoje nós temos uma moda, chama-se unissex. São roupas que tanto o homem como a mulher pode usar, né? Mas aqui a Bíblia está falando que é maldito aquele que usa vice-versa, né? Por exemplo, o homem vestido de mulher, a Bíblia está falando de maldição contra ele, né? A mulher vestida de homem, a Bíblia está falando que é maldição, porque Deus fez macho e fêmea, né? Então isso aqui é conhecimento, é a doutrina, é a cultura judaica. A cultura judaica. O homem se veste de homem e mulher se veste de mulher, né? Mas vamos para frente, Ruth, o que é que se fala aí, os comentaristas, né, da época? Aqui fala do animal. Muitos a gente tem visto por aí, pessoas que vai caçar e às vezes mata a mãe, leva e deixa o filho ali sem mãe. Os filhotes. Os filhotes, eles terminam morrendo, porque quem é que vai cuidá-los, né? Sabe que tem predador para tudo. Olha, Ruth. E aqui cita os passarinhos. Se você quiser pegar algo, pegue o filho, mas deixe a mãe para cuidar dos outros. Eu tinha um amigo, ele já faleceu há muito tempo. E a gente ia para o Vajão. Naquela época a gente podia ter a espingarda, atirar aqui no Vajão, aqui no Alvarabá. Só tinha a Velha Marabá naquela época e a Vila Militar. E a gente pegava a espingarda 22 e aí a gente ia matar marreca, porque tinha muita marreca nesse Vajão. Mas também tinha muito jacaré lá. A gente entrava lá com a água no peito, a gente escutava eles fazendo o barulho deles. E aí, um dia, uma pessoa que é amigo da gente, ele falou que ele estava num lugar sozinho, lá, esperando ali. Então, era numa entrada de uma lagoa. E ele estava dentro d'água ali,
quietinho, chapéu, um palho em cima e tal. Quando ele olha, lá vê uma marreca grande, mas uma marreca mesmo grande, nadando bem devagarzinho assim. Aí ele pegou a espingarda e colocou na mira. Quando ele ia atirar, aí ele viu uma fila de patinho atrás. Aí não atirou. Porque se matasse a mãe, aqueles patinhos iam morrer. Os filhotes iam morrer tudinho, né? Ele disse, rapaz, foi uma coisa muito linda, rapaz. Quando eu fui acompanhando ela aqui, mas deu uma vontade de dar uma olhada assim. Quando eu olhei lá, aquela fila de patinho, tudo nadando dentro da lagoa. No silêncio, ele nadando ali, uma brincadeira. Então, é isso que hoje em dia não pode mais caçar, é proibido. Mas naquela época, em Marabá, nessa região nossa aqui, a gente podia caçar, mas não pode mais, de acordo com as leis do nosso querido país. Meu amigo, minha amiga, então é isso, nunca mate uma mãe, seja animal, ou seja uma ave, né? O certo é não matar, né? E nem pegar. Porque o animal criado em cativeiro, ele é diferente daquele que é livre, né? E outra coisa, já foi um tempo que a gente via muita gente vivia de caça e pesca. Hoje até a pesca, nem todo mundo já está, por exemplo, com essa seca que está dando aqui no Brasil, em várias regiões do Brasil, tem lugar aí que o rio já secou quase 90%. Já não tem mais aquele monte de peixe que tinha antes. Então não dá para o pai de família sobreviver aonde não tem mais peixe. Bora pra cá. Vamos preservar, vamos cuidar, que tudo vai se multiplicar. Como que a gente conhece o ser humano? Aqui a Torá ela diz, por 3 coisas podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano. Aí por quantos caráteres a gente aqui está falando? 3. E como os podemos? Quais são, né? Aí ele diz aqui, um teste psicanalítico, como ele é de fato, e não como ele pretende ser perante os outros. Pelo copo, isto é, quando o homem bebe demais, estando completamente embriagado, é incapaz de controlar as palavras que lhe saem da boca. Numa situação dessa, revela-se perante nós o caráter humano, pois entra o vinho e sai o segredo. Quer dizer, aqui é um dos caráteres, né? O alcoólatra, o cachaceiro. Muitas vezes a pessoa não tem nem nome. Essa palavra cachaceiro, ela é trocada. Porque assim, ó, quem bebe cachaça não é cachaceiro, é consumidor. O cachaceiro é o que produz, é o que faz, então é trocado aí, né? Mas, Ruth, é interessante, o caráter da pessoa, no 3º copo de vinho, ele já começa a botar para fora o que ele é. O que ele esconde aqui dentro. E se tomar mais um copo de vinho, aí sai o segredo. Sai o segredo. Sai o segredo. E vê que a pessoa que ele é conhecido pelo copo, às vezes ele perde o quê? A família, o emprego, porque ali ele já termina sendo o quê? Um alcoólatra, ele já não tem domínio. Se ele mesmo não pedir ajuda, ele termina na sarjeta, como os 4 animais que ajudaram Noé na plantação de uva, né? Na vinha. A Torá conta sua história, né? E aí ele estava fazendo a plantação de uva e aparece um sócio. Só é que esse sócio é o tentador. Que veio para tentar Noé. E aí Noé terminou aceitando a sociedade dele. Aí ele trouxe quantos espíritos? Foi 3 ou foi 4 espíritos? Ele trouxe 4 animais. O primeiro, o cordeiro. O segundo, macaco. O leão. O terceiro, o macaco. E o 4, o porco, né? O porco. Conforme a pessoa bebe, ele vai se transformando, esse espírito desses animais. Primeiro o cordeiro. Fica manso. Bebe uma, ele fica mansinho e tal. O segundo, ele fica valente, ele fica rico. Ele é como um leão, né? E o terceiro?
como um palhaço. E o quarto, como um porco, que ele fica na sarjeta, se joga lá, vomita, cai pelo chão, rola. E ali para ele é aquele animal que entrou através da bebida. Na realidade fala animal, mas é 4 espíritos. É os espíritos. Espírito do vício. Que faz tudo isso, né? Porque a embriaguez, muitas vezes, eu já vi vários depoimentos, já trabalhei com os alcoólicos anônimos, fui instrutor de alcoólicos anônimos, e muitas vezes as pessoas confessam para a gente que tem vontade de largar de beber, mas quando tem dia que eles amanhecem de dia sentindo o cheiro, o espírito. Quer dizer, o espírito traz o cheiro do vinho, né? Assim, e ali ele sai pela rua sujo, às vezes ele mesmo faz as necessidades, anda mijado e outras coisas mais, fedendo e ele não sente, porque ele já acostuma com aquilo, né? Francisca Reis, eu agradeço muito aí a sua participação, mas a gente não utiliza aqui a comunicação interagindo, porque o programa é ao vivo, né? É direto. Não tem corte. E nós aqui, por exemplo assim, o nosso equipamento ainda não dá para a gente fazer isso. Mas breve a gente vai ceder para as pessoas também entrarem, falar sobre o programa, né? E tem a Eliane também, que entrou lá de Minas Gerais, tá ligado com a gente? Shalom, Eliane. Shalom, Eliane. Tem outro meio que a gente conhece o homem também, o ser humano, né? Porque a gente fala homem, mas tem mulheres que têm o mesmo vício que os homens, né? Ali tanto faz um como o outro. Pelo bolso. Você conhece o ser humano, o caráter dele pelo bolso. Pela maneira como o homem dá, não pela quantia, mas sim exclusivamente pela maneira de dar-se de bom agrado, espontaneamente, com prazer, de própria vontade, com alegria e sorriso de poder contribuir, ou contrariado, aborrecido, somente para que saiba que também ele é contribuinte, neste caso, para a publicidade. E, finalmente, o indivíduo é reconhecido na sua ira, na sua cólera, na sua raiva, perdeu o equilíbrio mental e as noções básicas da educação, deixando de lado o seu poder, o seu instinto animalesco, e as palavras que pronunciam se tornam flechas venenosas que ferem o semelhante, e as suas ações são defesas dolorosas e humilhantes. Porque a pessoa, quer dizer, eu li botando todas as duas, né? Uma é o bolso e o outro é a ira. Eu li todos juntos. O bolso é aquele que ele só sabe receber. Ele não sabe dar e muitas vezes nem pagar o que deve, né? Muitas vezes você vende fiado, mas quando você vai receber, aquela pessoa, de vez de pagar, te trata tão mal, com o maior ignorante, e as palavras ofensivas, as palavras que como se ele não devesse nada, né? E ele esquece que a pessoa que vendeu, muitas vezes ela comprou fiado no cartão e tem que pagar, né? Mas ele acha que não. E a pessoa, aquele que tudo que você fala, ele está irado. As palavras da boca dele só saem como flechas. Só sai ali como fosse um punhal, né? A pessoa que se irrita rapidamente, como ele diz assim, que tem um pavio curto, né? Tem pessoa que se ira rapidamente. Uma pessoa vai falar, eu quero falar contigo. Na hora que a pessoa fala, eu senti como flecha, assim, agulha. Aí eu, não, o que é? Não, daqui a pouco eu quero falar contigo. Aí eu já percebi, por exemplo, a carga negativa que está sobre aquela pessoa contra a minha pessoa. E a ofensa dolorosas e humilhante, né? Conhecendo o ídolo do nosso povo enobrecido pelos ensinamentos da Torá. A Torá ceava de uma guerra. Corrompeste o caráter do povo judeu, temeu que o derramamento de sangue.
e se tornasse um hábito e algo normal. Mesmo em tempos de guerra, em circunstâncias tão anormais, o homem não deve perder a imagem humana. Aquilo que nele é humano, ele distingue de um animal feroz. Quer dizer... Eu vou te dizer uma coisa. O homem foi feito à imagem de Deus. Segundo... Mas isso na parte da criação, né? Porque nós, cada um, não se parece, né? Um com o outro, né? Não, por exemplo, assim, no início, Deus fala assim, lá em Bereshit, em Gênesis, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa imagem e semelhança. Só que lá para o capítulo 5 de Gênesis, e assim você vai ler, lá diz a respeito do filho de Adão. Que, por exemplo, quando Deus fez Adão, fez imagem e semelhança dele, singular. Quando nasce o primeiro filho de Adão, é imagem e semelhança de Adão. Nós somos, na realidade, imagem e semelhança de Adão. Por quê? Porque nós nascemos do homem e quando nós estamos trabalhando, aí o verbo bará, que é o verbo bará, que significa o verbo fazer, né? No hebraico, bará é criar. Hebraico para o português, bará é criar. Então, nós, o homem e a mulher, foi feita a imagem de Adão, do homem Adão. Não foi de Deus. Adão foi feita a imagem de Deus. Mas os filhos dele, quem é filho dele, é feita a imagem de Adão. Quando estamos trabalhando, nós estamos imitando o Criador. E o Criador olha para nós e vê em nós Adão. Quando o homem ou a mulher que são virados, ele perde a imagem humana, né? E aí se parece com um animal. Ele perde a imagem de Adão, né, que é o primeiro homem, e passa a ter a imagem do animal que você está falando, porque é sombreado pelo espírito. Toda pessoa que só vive brigando, ele tem encosto. E a vez nem sabe. Ele acha que é ele, porque eu sou valente, eu sou bravo. É nada, gente. Tudo é forças misteriosas que atuam sobre a mente humana. Sempre no domingo a gente fala dessas forças. E ensina como você derrotar elas. A depressão, muita gente são deprimidos. Agora, a depressão, ela é uma doença material ou espiritual? É aí que a pessoa tem que entender. Que há doença no corpo físico, mas há doença no corpo espiritual. Aqui diz assim que a Torá, ela receava que uma guerra corrompesse o caráter do povo judeu e temeu que o derramamento de sangue se tornasse um hábito e algo normal. E tem gente que diz que o difícil, o primeiro crime, a pessoa fica... Ele tem dificuldade. Ele se arrepende, ele tem medo, ele fica naquela ansiedade. Agora, do terceiro em diante, ele perde o medo de matar. Perde o medo e se torna ali um hábito, né? Eu conheci um homem... Então, a Torá, ela teme o ser humano que estuda a Torá ficar assim, né? Eu conheci um homem chamado Zezito. Ele trabalhava em construção, era construtora, ele era motorista, ele era mecânico. Esses caras trabalham em empresas. Empresa grande de construção civil. Ele falava, uma vez eu conversando com ele falou que trabalhou numa firma lá para o Nordeste. E tinha um cara que ele ficava nervoso, de manhã cedo ele estava brabo brigando. Enquanto ele não matava uma pessoa, ele não sossegava. Aí ele saía assim, ia para outro lugar. Aí quando voltava calminho, já tinha matado um. Aí eu falei, a gente não tinha medo não. Ele disse, não, rapaz, a gente era muito amigo. Talvez até o Zezinho que matou ele. Porque disse que o cara tinha, não era todo dia não, mas no dia que ele levantava brigando, chutando as coisas,
Aí ele já sabia, mas eu vou ficar longe desse cara, porque tem que matar um, e eu não quero ser o próximo, né? Aí quando a pessoa é assim, aqui quando fala da ira, da cólera, é mesmo que fala da língua, né? Porque a pessoa, quando ele abre a boca, ele só sabe amaldiçoar, né? Agora que nós estamos falando E a aqui, ira. não é de religião. Nós estamos falando que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala. Que a Bíblia está falando e nós estamos transmitindo para vocês. Às vezes a gente dá um exemplo de uma coisa que aconteceu na nossa vida, mas aqui o texto bíblico está mostrando para nós. É porque aqui está falando de como a gente conheceu o homem, né? O ser humano. Ele tem 3 maneiras de conhecer o caráter da pessoa. Um é pelo copo, o outro é pelo bolso e o outro é pela ira. Né? A ira, ela é só o começo. Né? Aí vem a maldição, aí depois vem a matança, né? Ruth, tem uma pessoa que eu sempre amei aquela pessoa por ser uma pessoa de destaque e tal, assim, sabe? Que a gente sempre gosta de ver os vencedores. E essa pessoa é um vencedor. Mas um dia eu e você nós fomos na casa dela e lá ela brigou com outra pessoa. Ali nós fomos ver que aquela pessoa não é aquela ali não. Não era. Não era não. A partir dali, tudo assim que eu sentia por vitória que ela fez, que ela conquistou, caiu tudo. Né? É porque diz assim que a gente conhece o ser humano quando ele está com raiva, que ele bota para fora tudo que tem dentro dele. Senhor, me dá raiva. Tem gente que olha assim, Senhor, me dá paciência. Não me dá poder, senão eu mato um. Né? Me dá paciência, a paciência de Jó. Senão eu mato um. Se der poder, tu já viu. Mas, Ruth, o ser humano, por exemplo, assim, Deus criou crivos para que o ser humano pudesse se consertar. A gente é errado. Você vê esse povo de Israel, desde o início da Bíblia, você vê que Deus faz de tudo, o Eterno faz de tudo por esse povo. Luta, briga, mata as nações por causa desse povo. É só eles tiverem uma boa, aí eles viram as costas para Deus. A ingratidão, né? Aí não guarda mais os mandamentos, vai atrás de deuses. E aí vai dar glória àquele que não fez nada. Que não fez nada, né? E aí o pai da criança é outro. Por isso que Elias amaldiçoou, né? E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Ele pregava, ele queria ensinar a Torá, a palavra de Deus para as pessoas. Mas as pessoas não queriam, então vamos amaldiçoar esse pessoal tudo, quer ver? Aí ele orou e falou com o Eterno para que parasse a chuva. Não foi chuva? 3 anos. Não, 3 anos. Não liga não, gente. Isso aí obrigado aí. Olha de bolinha, pai. Olha, coração, assim, tá. Obrigado, gente. Teve uma queda aí na internet, mas voltou. Vamos continuar com a sua audiência. Vamos curtir, compartilhar. Vamos dar um like aí, né? Se inscrever no programa. Quando fica sem chover, fica todo seco. E aí vem fogo, né? Qualquer foguinho que a pessoa diz, não, vou só tocar um fogo aqui no lixo, o vento leva. O nosso Brasil está pegando fogo. Olha, o que tá se queimando dentro da nossa cultura, dentro do nosso país, a fauna, a flora, está tudo se acabando, destruindo os pássaros, os animais, os peixes e a própria terra. A própria terra. Então, o que está acontecendo aí, nem o governo, ninguém está dando resultado, pode resolver esse problema não, porque aonde há desmatamento, aonde há lugares que as pessoas não respeitam a natureza vem para cima deles. Vamos para o capítulo 22, o versículo 4. Mas ajudará a carregá-los. Neste caso, o proprietário do jumento ou do boi deveria ajudar também a levantar. Porque aqui fala dos nossos inimigos, né? Se você vê um boi, ou se você vê um jumento, uma carroça cheia de alguma coisa, e aí um jumento vai levando aquela carroça, mas aquela carroça, a roda caiu dentro do buraco, o jumento está ficando sacrificando ali, está morrendo. Aí você corre
Pode ser de seu inimigo ou não, vá lá, ajude. Aqui diz se for do inimigo. Muitas vezes a pessoa diz, não, é de fulano, não é meu amigo, deixa lá se lascar. Deixa acabar para lá. Mas aqui a Bíblia diz errado. Você tem que ajudar o animal, porque o animal não tem culpa do dono dele ser inimigo seu. Então você tem que ajudá-lo, como também ajudar o seu inimigo e livrar aquele animal que está passando por problemas difíceis. Às vezes, até se você não ajudar, ele morre, né? Às vezes cai no buraco, o próprio animal, às vezes quebra uma perna, ou está muito cansado porque o peso está demais. Então você tem que ajudá-lo. No versículo 5 diz, não haverá traje de homem na mulher, e não usará o homem vestido de mulher, para não dar lugar à impureza e à imoralidade. Aqui a gente vê que antigamente todos usavam vestido. Naquele tempo não tinha calça comprida, mas tinha diferença. Mas já tinha o calção. Já tinha. E a O Bíblia, quando sacerdote fala usava. das roupas do sacerdote, lá tem o calção de linho. Mas aí tinha a diferença. A roupa da mulher virgem, a roupa da mulher casada, a roupa da mulher que era viúva. Que é quenga também. As quengas da rua. Era de quenga. Naquele tempo chamava-se rameira. A rameira. E aí, tudo pela roupa você conhecia. Hoje em dia não, tá tudo misturado. Você não sabe quem é mulher casada. Você sabe que quando Jesus teve ali em Samaria, né? No Poço de Jacó, né? As proximidades do Poço de Jacó. Ali viu uma mulher. Quando ele viu a mulher, a mulher já sabia que conheceu ele pelas vestes. que ele era um israelita. E ele conheceu ela, que ela era uma samaritana, uma mulher samaritana, por causa das vestes. Então o povo do passado era mais identificado pelas suas vestes. Então por isso, dentro da Bíblia existe usos e costumes. Agora me diga uma coisa, é pecado usar cordão, pulseira, brinco, a mulher? Não, porque você vê, o livro do profeta Isaías fala muita coisa sobre usos e costumes. Só que isso aí são coisas que cada cultura, cada país tem a sua cultura diferente, né? A gente não, por exemplo... porque no judaísmo a mulher tem que ser recatada, quer dizer, que ela vista uma roupa decente. Uma roupa que não vai levar ela vergonha, nem vergonhar seu esposo, ou às vezes seus familiares, né, com a veste. E a gente vê também que as vestes, ela mostra quem é a pessoa. Porque tem pessoas que vestem cada roupa que você olha assim, às vezes não se valoriza, né? Aí fica a duvidar o caráter da pessoa. Ruth, eu estou esperando Israel aí. É um presente, né? Aí eu já estou aqui preparando meu coração. Tomara que seja um tefilim. Eu tenho que sonhar, rapaz. O pobre tem que sonhar, não custa nada. Não, mas o pessoal que já mandaram dizer para mim que vai mandar um presente para mim, eles já mandaram uma vez. Os pais dele mandaram de Israel, porque nós recebemos um casal aqui, né? E a gente, vamos aguardar, né? Tomara que assim, o Eterno toque nele para eles mandarem de talit eu tenho. Eu queria, era um tefilim. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Aqui a gente vai falar também tudo. Aqui Deus, ele não esqueceu de nada. Até quando você vai construir uma casa de andar, o Senhor manda que faça um parapeito. Né? Antigamente se usava os terraços e os telhados para inúmeras necessidades. Até hoje, de Israel, toda casa tem. Poucas que tem telhado, né? Sempre tem. Porque, por exemplo, nas épocas festivas, eles sobem para a laje da casa e faz ali em cima, faz a festa das cabanas. Eles fazem uma cabana, lá eles almoçam, janta e dormem lá em cima, né? E a cabana é feita de palha em cima. Pode ser de madeirite, agora o telhado tem que ser de palha, para quando estiver deitado, ver as estrelas no céu, para lembrar o que passou
o povo lá no Egito. E quando saíram do Egito? Quando saíram do Egito, eles viviam em cabana. Aí tem aquela parte onde se come ervas amargas, né? Mas isso aí já é o Não, mas né? eu estou falando de Bíblia, de coisa do judaísmo. Ervas amargas, que é e também água com sal para lembrar as lágrimas do sofrimento daqueles que atravessaram o Mar Vermelho, naquela época, que é o Mar de Junco, né? A Torá ordena que se faça parapeitos nele para prevenir os acidentes de quedas desses lugares altos. Ruth, se eu fizer uma casa com laje e não colocar o parapeito, e uma pessoa cair, o criminoso sou eu. O responsável por aquele crime sou eu. Porque eu sou dono da casa. É tipo você que faz um poço, você tem que botar a tampa. Se fizer um poço e não colocar a tampa e alguém cair, você é responsável pelaquela pessoa. Ou a pessoa morreu ou se aleijou, você é o responsável para manter aquela pessoa. Você que tem um animal bravo, que não pode ver ninguém. Pitbull. Eu não sinto pitbull, porque eu já criei pitbull e não era tão bravo assim. Tudo depende da criação, né? Não, o vira-lata nunca é tão bravo assim, sempre ele é domesticado. Agora o pitbull tem dia que quando ele está na zoeira dele, até o dono ele quer engolir, quer morder. Mas aquilo ali são erros de laboratórios que criaram o pitbull, que a caixa craniana dele é pequena para o cérebro colocar ali dentro, porque ali tem parte de tigre, por isso que ele dá aquele pulo. Tem deles que pulam mais de 6 metros de altura, rapaz. E quando ele fecha aquela mandíbula dele ali, vai abrir, você pode bater nele, pode fazer. 2 côvados daqui 1 metro? Não, 2 côvados dá 90 centímetros. Porque é a altura do parapeito, né? Que tem que fazer. Então 90 centímetros. Esse nosso aí é 1 metro. Ele disse aproximadamente 1 metro de altura. E Ruth, a Torá fala com a gente. Desde quando eu construí essa casa, eu não fiz o parapeito. Porque faltou dinheiro para ir terminando outras partes. E vou mandar fazer uma grade aí. Aí um dia, várias vezes aqui me cobrava que se fizer uma casa, faça um parapeito. Aí eu chamei o Kleber, quanto é que tu faz isso aqui de tijolo, da altura do metro? Dá 10 metros e um assim, 12 metros. Aí ele fez o cálculo lá, R$200. Aí eu veio fazer, comprei material e ele fez. Depois que fez o parapeito, eu ainda fico assim, meio de orelha em pé, por causa de criança, né? A gente tem uma porta que sai para a área de serviço, que é essa área não tem o parapeito, mas o nosso neto, aqui que tem 5 anos, ele não brinca nessa área. A gente sempre proíbe, bota uma tábua. Ele já cresceu, já passou da tábua, mas ele respeita aquele limite. É assim que devemos fazer. Nunca facilite para o acidente. Aí ele citou o poço, e nós falamos que você fizer um poço tem que colocar proteção, botar uma boca, tampar. E o animal também. Você não pode ter um animal bravo, valente, porque se ele morder alguém, você é o culpado. Então, é melhor evitá-los, né? Aqui no versículo 9, diz espécie. Só um instantinho, Ruth. Você falou em animal, mas tem uma coisa que a Torá proíbe. Mutilação de animal. Cortar a orelha de cachorro, rabo de cachorro. É desfazer a obra do Hashem. Tipo enxerto. Se você enxertar uma laranja com lima, aí você inventa a laranja-lima. Mas Deus não fez laranja-lima. Tem poemas da laranja-lima. Ou limão enxertado com tangerina. Deus não fez. Isso aí é criação do homem. E Deus não se agrada porque você está desfazendo a obra dele. Uma pessoa falou para mim assim, eu vi tu falando sobre que Deus é contra o enxerto, sim. Porque desfaz. Deus criou o limão. Criou a lima. Ó, para você ver uma coisa hoje. A lima, ela é medicinal. Mas você não vê na nossa região lima. É muito difícil ver falar. Supercâncer, você não acha uma lima. Não, não. Antigamente, aqui quando era só a Vera Marabá, a gente tinha o limão. O limãozinho mesmo. É aquele limão que não é enxertado. Nós tinha lima. A gente tinha muita coisa. Até o murici galego. Já viu o murici galego?
Ele é vermelho, ele é bonito que só. Então, essas coisas tinha aqui. Marajá, sabe o que é marajá? Pois os vajões aí tinha mais. A gente comia, as crianças, todo mundo comia marajá. Então, está faltando ainda a gente recuperar essa parte da fauna, da flora, da cultura da nossa cidade, chamada Marabá. Baruch Hashem? Até aqui, né? Nós estamos já encerrando o programa. Mandando um abraço para o Paulo Roberto, obrigado com a gente. Aqui para terminar, peraí. Ele diz que a gente não pode misturar duas espécies. Aí, como ele cita aqui, duas espécies de animais, como muitas vezes a pessoa bota um burro e um cavalo, ou um burro e um boi para puxar uma carroça, será que dá certo? Dá não, por causa do jugo. O jugo de um é maior do que o outro, é mais alto. Aí então o menor vai sofrer. Vai sair puxado, arrastado? Morre. Outro ele fala que há duas aves, que é semente, né? Aves de lã com linho. Aí não pode misturar linho com lã. Aí você diz, por quê? Porque se você estiver num lugar frio, um vai esquentar e o outro vai esfriar. Não dá certo, né? Tá não. Lã e linho é proibido pela Bíblia. É como pode misturar. Você comer carne com queijo. É proibido pela Bíblia. Mas a pessoa gosta do hambúrguer, né? Mas, porque as pessoas não têm entendimento da Bíblia. Aí diz, não, eu sou bom de Bíblia, fiz teologia, mas não conhece essa parte da Bíblia, que a Bíblia fala a respeito de não comer carne. É uma das leis chamada Ruquim, né? Aqui a Torá não explicou a razão de sua proibição. Aí é os Ruquins. Quanto à proibição de um boi e um jumento trabalharem junto, sabe que cada espécie de animal tem uma força que dá uma maneira particular de caminhar. Obriga dois animais diferentes de espécie puxar junto a mesma carga ou a mesma carroça, ou a caminhada no mesmo passo, é forçar a natureza de cada um deles e fazê-los sofrer. Além de mutilar, além da multa de 100 círculos de prata por difamar uma virgem. Olha, eu crio peixe, já tem 6 anos que eu crio peixe. Caixa d'água, tanque, mas eu não misturo. Por exemplo, eu tenho 2 tipos de cará aí. Eu chamo cará assim, mas não é cará não, é tilápia. Eu tenho uma tilápia que ela não cresce muito. Agora eu tenho outra que ela já está desse tamanho assim, o bicho é grandão. Mas eu não misturo essa aqui não cresce com a outra, senão vai o quê? Atrofiar a raça, né? Fora que tem umas que matam as outras, né? Aí, por exemplo, eu tenho 17 cará, desse tamanho, esse cará pirosca, no tanque. Eu nunca vi peixe ser tão bonito como o cará pirosca. Eles estão, eu estou trocando a água, aí eles estão tudo num cantinho ali, um em cima do outro, deitado mesmo assim, né? Assim no fundo do tanque. Eu tiro a água toda, tiro a sujeira, coloco a água, eles ficam quietinhos lá. Aí a água sobe, aí passa um bom pedaço, aí eles começam a nadar devagarzinho. Eu acho que aquele peixe é muito educado, viu? Quando eu chego com a ração, eles ficam numa alegria, aí ela subiu, né? Subiu, aí eles vêm tudinho, ficam me procurando assim, aí eu chego com a ração e falo para eles. Porque, na realidade, Ruth, não poder modificar. A natureza tem muita coisa errada aí, porque modificaram, misturaram uma coisa com a outra, e não é assim. Aquilo que Deus fez, não mexa, porque existe o DNA de cada animal. Deus não fez pitbull. Pitbull já foi uma história, nem Rottweiler de laboratório, né? Por isso que ele se torna um animal mais valente. E nós tivemos pitbull aqui, quando nós se convertemos ao judaísmo, nós fomos entender, porque essa Torá aqui, que está nas nossas mãos, nos ensina tudo da cultura judaica, tudo a cultura judaica, e ainda tem os ensinamentos que a gente ensina sábado, tirado daí, extraído daí. Porque aqui a gente só estuda os pedacinhos. 17 anos. Agora quando chega sábado, aí você encontrei um irmão Francisco, ele disse, ei, como é que tá lá, Bete? A sinagoga, tá cheio de gente. Não, irmão,
Você sabe que não é assim. Não é assim não. O chamado Nem todo mundo é para gosta todos. de O chamado é estudar. para todos. Agora os escolhidos é pouco. Nem É. todos gostam de sentar numa mesa ou numa cadeira ali para estudar. É poucos. Lembra aquele juiz que chegou aí? Aí veio para estudar a Torá com a gente. Ah, porque eu conheço isso, conheço aquilo. Nunca mais sumiu. Nunca mais. Não é para todo mundo a Torá. Não é para todo mundo. Agora é para todo mundo que quer. Que quer estudar. Deus está aí com os anjos para ensinar, com seu Espírito, para abençoar, para mostrar o que é verdade. Para as pessoas saírem do erro. E aí hoje nós aprendemos os 3 caráteres do ser humano, né? Pelo bolso. Tem pessoa que você conhece pelo bolso que quando você quer vender alguma coisa, outro já diz, não vende. Porque isso aí é mal pagador, né? Ele não paga. Ontem eu vi um testemunho, um depoimento de um humorista. A gente pensa que esses artistas não têm depressão. Tem. Não tem aquele, um negãozão, um morenão. Ele é engraçado, ele imita todo mundo, aí Faustão e tal, esqueci como é que é o nome dele. Ele imita o Valdemiro. E ele teve um problema aí, por exemplo, ele veio lá de baixo, cresceu, e aí juntou-se muitos amigos. O amigo da picanha, da carne assada, da bebida, os finais de semana. E aí, quando chegou um tempo, aí levantaram lá na cidade dele uma calúnia contra ele. O que aconteceu? Ele caiu. Foi a época que ele saiu da Record. Aí ele caiu. E aí ele foi ver quem eram os amigos dele. Fugiram, sumiram todos. Aí ele se levantou de novo, agora já está aparecendo novos amigos, companheiros. Rapaz, tu é engraçado, rapaz, tu é um artista. Não tem um cara melhor do que tu. Para mim na televisão. Por interesse. Por interesse. Então, ei, tu que é rico, tu que tem algumas coisas, cuidado. Cuidado, porque tem alguém querendo. Alguém não, tem centenas de pessoas maquinando para te tomar o que tu tem. Ei, segura o que tu tem. Amigos só por interesse. Quanto tem? Quando no não Novo, tem. no Novo Testamento diz assim: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se tu é casado, tua esposa já é de idade, uma coroa, pois guarde ela. Fique ao lado dela, não saia de perto dela. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Meu amigo, é o seguinte, olha. A nossa luta no judaísmo não é por causa de coroa, não é por causa de salvação, não. Porque a salvação nossa já é garantida. Quando a gente faz o tikkun, né? A gente faz o tikkun, ali já selou, porque nós fizemos teshuvah. Essa palavra, teshuvah. Mas você tem que fazer o pacto que é a aliança com a Eterno primeiro. Mas mulher, para fazer o tikkun, tem que passar pela Brit Milá, que é a aliança. Completar o tikkun. Uma certa pessoa que dizia ser do judaísmo, fez parte, não sei o que, família, agora já disse que não concluiu o teshuvah. Não concluiu o teshuvah, porque foi lhe pedido a fazer alguma coisa e essa pessoa não fez. Aí ele não concluiu. Então, quando se trata do tikkun mesmo, o que é o tikkun? É voltar. É o retorno, voltar para Deus. O tikkun é os 7 banhos. Pois é, mas para fazer o 7 mergulho, que é o 7 banho, você está voltando para o Hashem, voltando às raízes. Para fazer até chegar na Brit Milá. Agora, quando ele fizer o teshuvah, que ele faz o pacto com a Eterna, ele tem sinceridade do que ele está fazendo, tá vendo? Não adianta ele fazer por empolgação ou por sentir o dinheiro. Tu sabia que tem uma classe de judeu que fala que se tu que é um meio, não se considerou nessa vida, tu vai voltar só para se considerar. Porque é o pacto, né? A aliança. Porque os que estão morrendo aí, estão morrendo sem aliança com o Eterno, que é a Brit Milá, né? Qualquer pessoa, qualquer religião que não se considerou, que não fez aliança, que Jesus fez. Que é o boi marcado. Por exemplo, se Jesus fez aliança com Deus quando? Com 8 dias de nascido, está lá na Bíblia, no Novo Testamento, dizendo que o pai e a mãe levou ele para o quê? Para fazer a Brit Milá, que é a circuncisão, porque... Lá no templo, né? Ele tinha... Está no livro de Lucas, é só você pegar lá, eu não me lembro o versículo. Tem muita coisa que nós falamos aqui, muita gente não entende, porque não entende a Bíblia. Tem Bíblia que fala circuncisão, o outro diz que ele foi só apresentado no 8º dia, né? Depende da versão da Bíblia,
para você entender. Mas no hebraico fala Brit Milá. É como essa palavra bará. No hebraico significa que é criar. Mas, por exemplo, assim, tem 7 vezes na Bíblia que Deus se arrependeu. Tem isso, 7 vezes. Então, tem Bíblia que tem, mas Deus não se arrependeu. Escute aí, bora lá. Então, de 7 vezes que Deus se arrependeu. Essa palavra arrependeu, no hebraico, não é o que nós escrevemos aqui, arrependeu. Não é isso, não. Por exemplo, assim, Deus está tratando uma pessoa assim. Aí aquela pessoa não está dando certo porque a pessoa está errada. Aí ele mudou de direção. A palavra que está escrito lá no hebraico está dizendo mudar de direção. Aí traduziram para o português como Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Não. Ele conhece o fim antes do começo. Quando ele começa uma coisa, ele já sabe o que vai dar. Tem muita gente que bota as pessoas em dúvida com partes bíblicas e não sabe o original. Porque, Ruth, o que acontece quando a gente estuda hebraico? As palavras em hebraico têm raízes. Tem raízes. Por isso que diz assim, o Senhor deu o livre-arbítrio, porque Ele deixa sempre 2 portas. Qualquer porta que você abrir, você tem o que vai acontecer, né? Se escolher a porta do bem, vai ter o bem, a vida, né? Se for do mal, aí sempre é bênção, maldição, vida ou morte, tudo. Tu sabe que tu é a primeira mulher no Brasil a ensinar a Torá? Eu nunca desconfiou disso, não. Eu acho que eu não sei de nada. A única mulher no Brasil, mas nós temos brasileiras já lá em Israel, no estado de Israel mesmo, ensinando a Aline, Israel com a Aline, ela é daqui do Brasil, parece que ela é gaúcha, né? Então você foi a primeira que apareceu em vídeo, apareceu em televisão, em rádio, ensinando o quê? Ensinando Torá. Você vê que poucos homens aqui do Brasil ensinam a Torá, né? Então cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado para fazer a obra do Eterno. Aí, por exemplo, quando eu comecei a aprender Torá, eu dizia, eu vou aprender. Mas tem esse hebraico que atrapalha a gente, as letras é assim de cabeça para baixo, e você escreve da direita para a esquerda, mas eu digo, não importo com isso, eu vou aprender. O Deus que eu sirvo, Ele vai me ajudar, eu vou aprender, eu vou me matricular aí, vou aprender isso aí, tá? Ruth, eu vou te falar uma coisa, eu não sou fluente no hebraico, mas eu faço tradução, transliteração. Às vezes tu está aí lendo o texto, aí eu estou olhando aqui para o hebraico dentro da tua Torá e estou fazendo as traduções. A gente não perde essa coisa porque tudo é matemática. Tudo é matemática. Mas nós estamos hoje nós passamos. Chegamos ao final de mais um programa, queremos agradecer a sua participação. Obrigado pela sua audiência, né? Estamos juntos, né? Você na sua casa, nós na nossa. Obrigado por você aí, Francisco Arraes. Também pelo Domingos César, na cidade de Imperatriz, todos nós assistindo em outras cidades, outros lugares, como a tia Antônia, a Quileide, Osinei, o Cleuto Luiz, muita gente ligada com a gente aí, o programa cada dia está crescendo e a gente só tem que agradecer. Olha, nós não sabemos de nada, nós estamos aqui ensinando como um instrumento de Deus, ensinando aquilo que nós estudamos e aprendemos, passando para você. Quem sabe de tudo é só Ele, o Criador. Nós não temos orgulho de estar ensinando aqui. Desejando a você um ótimo Mas a gente acha alegria quando vê pessoas como você, pessoas que têm interesse de aprender algo novo dentro da Bíblia, porque a Bíblia se renova todo dia. E quem não acompanha a Bíblia fica para trás, Ruth. Baruch Hashem, Baruch Hashem.